E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá.
dê essa oportunidade, as palmas para o Senhor Jesus. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe a tua vida, ele tem tua história na palma da mão. Ele mede tua fé e define a luta que vais enfrentar. E depois da vitória assina embaixo: sou eu, Jeová. Ele pega o incerto, transforma o nada, do caos faz nascer. Ele junta pedaços, monta quebra-cabeça, faz pequeno vencer. Faz da chuva de luto, faz navio bonito pra Noé navegar. Ele tem o controle de glória e deixa Jeová operar. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. 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 Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo mesmo
ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Jesus, sem a tua presença nós não seríamos nada, Senhor. Sem ti nós não suportaríamos, Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza
que tenho agora, eu tenho você. Só quem tem Jesus adore. Eu tenho você. Ele está contigo, basta você perceber, amém? Ele está do teu lado e Ele te ama. Nós agradecemos essa oportunidade. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Estamos atentos à tua voz, ó Pai, aleluia.
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra vendo o teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia. So many
Estaremos fazendo um momento muito importante, que é generosidade. Queria deixar rapidamente um versículo que se encontra em Gálatas, no capítulo 6, verso 8, que diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Então a palavra do Senhor nos ensina que em tudo que nós fizermos, que seja semeado na casa de Deus, que seja feito num propósito certo. Que nós não façamos segundo a nossa carne, nas ações, nas obras, e que nós passamos a tudo fazer pelo Espírito, seja algo no serviço do reino, seja algo nas ofertas, seja algo diretamente para Deus. Tudo que façamos direcionado a Deus. E a Bíblia também vai nos dizer que no tempo certo e no propósito certo, colheremos, se não nos desanimarmos. Então, fazemos com alegria, não por obrigação, não por força, mas sim por obediência e não esperando que seja colhido no nosso tempo. Porque uma semente, quando nós a plantamos no solo, nós sabemos que há o tempo determinado para que ela possa nascer. Ninguém planta um grão de feijão e ele vai nascer no outro dia, certo? Ele vai demorar um tempo propício para aquela semente florescer. Então, nós precisamos entender que no reino de Deus é da mesma forma, há um tempo exato para todas as coisas. Amém? Então, queria convidar você a ofertar na casa do Senhor, você dizimar na casa do Senhor por obediência a Deus, porque nós sabemos que nós estamos semeando em uma terra boa, em uma terra fértil, e eu sei que o Senhor prosperará a tua vida, amém? Como eu disse, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Eu não posso subir aqui e dizer que se você entregar agora tanto X valor, Deus vai te abençoar amanhã, mas eu posso te dizer que se você ofertar e dizimar e ser obediente, Deus, no tempo oportuno e na plenitude de Deus, te abençoará grandemente. Então, queria que você ofertasse na casa do Senhor, porque aquele que se dispõe, aquele que obedece, colhe muitos frutos. Já falei isso aqui outrora, certa feita no projeto de vida do ano passado, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor, eu preciso de uma casa, porque eu morava em um apartamento e minha esposa ia ter o segundo filho, e nós precisávamos de um espaço maior. Eu falei: Deus, eu preciso de uma casa. E coloquei no meu projeto de vida, mas perseverei no Senhor, que eu cria que no tempo dele viria. E o Senhor sabia das minhas necessidades. E eu não estou dizendo isso aqui para convencer a você a ofertar mais ou ofertar menos, mas para mostrar para você que Deus faz. Então, eu orei a Deus, coloquei no meu projeto de vida e falei: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe que isso não é luxo, é necessidade. E eu sirvo um Deus que faz milagres. E eu coloquei diante de Deus, e Deus trouxe para nós condições para conseguir esse milagre. Antes do nosso segundo filho, Arthur, nascer, nós conseguimos trocar. Na época a gente tinha um apartamento, nós conseguimos um negócio assim do céu. Não precisei tirar um centavo do bolso. E Deus abençoou. Eu criei naquele momento que foi a própria mão de Deus providencial sobre a minha vida. Fora inúmeros milagres que Deus já fez nessa área. Então, por que eu estou testemunhando isso para você? Porque Deus, Ele faz milagres na plenitude do tempo dele. Às vezes nós deixamos de acreditar, deixamos de crer que Deus faz milagre através da obediência, deixamos de crer que Deus faz milagre através da semente que é lançada, mas Deus, Ele nos surpreende todos os dias ainda sobre aqueles que entregam na casa do Senhor. Então, eu queria orar por você agora, que vai ofertar, que vai dizimar. Eu quero orar por você também, que hoje não tem para ofertar, para dizimar, porque eu creio também em um Deus que abre portas. Eu já vi várias pessoas que já testemunharam aqui, que precisavam de uma porta de emprego, precisavam de um trabalho, e Deus abriu as portas. Já vi várias pessoas aqui nessa igreja que precisavam de uma porta de emprego, e Deus não abriu uma porta de trabalho, Deus deu um negócio nas mãos dele. Então eu creio no Deus que nós servimos, que Ele é poderoso, amém?
Então vamos orar com fé. Pai, nós apresentamos ao Senhor Jesus os ofertantes e os dizimistas da tua casa, Pai. Deus, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem feito transbordar sobre a vida dos nossos irmãos. O Senhor tem, meu Deus, feito, meu Deus, os celeiros cheios, Pai. Que a nossa mesa esteja cheia, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Porque o Senhor tem provido, meu Deus, em tempos difíceis, em tempos de crise, o Senhor tem sustentado a tua igreja, Pai. E nós te louvamos e te glorificamos por isso, Pai. Deus, nós oramos também, Pai, apresentando a oferta, o dízimo que será entregue aqui nesta noite, meu Deus, por obediência à tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha honrar as vidas dos nossos irmãos, Pai, que o Senhor honre as nossas vidas, Pai. Pai, abre as portas em direção a esse irmão, a essa irmã, Pai, que não tem condição de ofertar na tua casa, Pai, que precisa hoje de uma porta de emprego, que precisa de um milagre urgente, Pai, que precisa, meu Deus, do socorro do alto, Pai, porque nós sabemos que do alto vem o nosso socorro e nós oramos a quem pode abençoar, Pai. Pai, abre as portas de prosperidade sobre a vida da tua igreja, Pai. Frutifica, Pai, a vida deste irmão, desta irmã, Pai. Meu Deus, abençoa os negócios, Pai, dos irmãos que são empresários, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz o homem prosperar em tempos difíceis, Pai. O Senhor é o Deus que multiplica, o Senhor é o Deus que abençoa, Pai. Então, meu Deus, nós oramos que o Senhor continue, Pai, derramando chuvas de bênção sobre cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Grande é o Senhor, aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Vamos cantar em uma só voz, aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita.
pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Deixa o céu descer pra sempre, amém. Oh, aleluia, aplauda o nome santo do Senhor, igreja. Oh, glórias a ti, ó Rei, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia, aleluia. Não há outro como o Senhor, ó Pai, aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh Senhor, nós declaramos a ti, ó Pai, o nosso louvor, ó Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Declara, igreja, és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia. Será que onde você está, você pode declarar o quão grande é o Senhor na tua vida? Aleluia, meu Deus. Oh, Senhor, aleluia. Canta, igreja. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Êxodo 20, primeiro. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos ou dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo ouviu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E os povos, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, porque para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou de deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás o teu holocausto e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fiz celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada, sobre ele levantarás o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao teu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém? Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma. Senhor Jesus, salva-nos pelo poder da tua palavra. Amém. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo que Deus colocou aqui para me falar. Pode sentar. Mas nós vamos tentar. Uma guerra muito grande foi travada e está sendo travada
para eu conseguir transmitir essa mensagem aqui. Então, por essa razão que toda atenção é necessária. Queridos, a Bíblia ela é um livro de alianças. Ela é um contrato social. Ela é a certidão do nascimento de uma aliança, de um contrato entre homens e Deus. A Bíblia. Ela mostra para nós qual é a participação de cada um e o seu objeto social, que é o seu capital. Quer dizer, o valor se dá na obediência. E a vida ela é feita de tratados e votos. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos e dependemos, muitas vezes, um do outro, e assim também dependemos de Deus. Claro que Deus em primeiro lugar, mas um do outro para se chegar a Deus, como diz João, nas suas epístolas, ele diz, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você não passa de um mentiroso. Então, Deus começa dizendo ao homem, eu vou entregar para vocês um jardim, para que vocês cuidem dele. Isso é um contrato. É para vocês cuidar dele. Se você ler lá no capítulo 2, verso 15, Gênesis. Deixa eu só conferir aqui, porque em muita atenção, às vezes a mente falha, né? Exatamente. 2,15. Tomou Deus, pois, o homem e o colocou no jardim do Éden, para que, dizendo a ele, trabalhe e cultive. E Deus então dá ali algumas instruções para o homem. Olha, para que o contrato entre nós permaneça e que dê tudo certo, você depende do seguinte, você depende de estar na minha presença, porque a palavra Éden é estar, é pedaço do céu, presença de Deus. Então, para a vida de qualquer um de vocês aqui, de nós, dar certo, nós precisamos estar na presença diga comigo, estar na presença de Deus. Então, o que acontece? Deus falou outra coisa no contrato de Deus. Começa por aí. Trabalhe. Para o preguiçoso, o sábio Salomão vai dizer o quê? Vai ter com a formiga o preguiçoso. A Bíblia chega a dizer também, trabalhe para que não sejas pesado ao teu próximo. Então, Deus vai dando aí os pontos do contrato, né? Outra coisa que Deus vai dizer, cultive, quer dizer, multiplique o que eu estou colocando na sua mão. Lembra dos talentos? Quem lembra dos talentos? Jesus contou, né? Sobre os talentos. Olha, um ganhou 2, outro ganhou quanto? 5, o outro ganhou quanto? E aí o que ganhou 2 fez o quê? Enterrou. Quê? O ganhou 1, enterrou? Tá, me ajuda a pregar aí. Aquele que enterrou, prosperou? Enterrou quer dizer guardar, reter, né? Não é enterrou, que senão vai parecer que pegou a semente, colocou na terra e plantou, né? Ele reteu, ou reteve, né? Segurou para si. Mas os outros trabalhou com o que tinha e multiplicou. É isso que Deus espera de nós. Ele nos entrega algo e quer que a gente multiplique. No reino, né? Claro.
E Deus vai falar outra coisa para o homem. Deus vai dizer, olha, você vai seguir essa palavra. Qual a palavra que Deus diz? De todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso é um contrato, é um trato entre duas partes. Foi combinado. Irmão, pensa bem comigo aqui, pensa bem comigo. Você tem tudo ali, vamos pôr 100, você tem 100% do que você pode usar. E Deus pede apenas um. Dos 100, você não pode. Mas 99 você pode. Você tem 99 para fazer o que você quiser. No sentido de usá-lo. E o homem vai exatamente em qual? No único. Que não podia. Quem está entendendo? Se você trazer para o âmbito espiritual, quem vive uma vida segundo Satanás é esse 1%. Quem vive uma vida com Deus é os 99%. Porque quem vive só para essa vida é os que vivem para o inimigo, na cultura mundana. Lembre-se que cultura vem de culto. E culto vem de relacionamento. E relacionamento com Deus não é só na hora da reunião. Essa aqui. Isso aqui é uma reunião. Sabe que hora que seu culto começou? Quando você acordou. Começou o culto. Como é que foi esse culto seu durante o dia todo? Dando glória, meditando, falando coisa boa, fazendo coisa certa. Aí chegamos numa reunião de 2 horas e queremos dizer, Senhor, derrama o teu poder, a sua graça, derrama bênção sobre a nossa vida, né? Somos teu filho. Deus dá uma olhada assim e fala assim, rapaz, você passou 22 horas, né? Até que você estava dormindo, você estava pecando no sonho. Aí você chega aqui depois de 22 horas namorando com Satanás e vem falar que é minha noiva. Quem está entendendo? Irmão, a vida cristã é uma coisa mais séria. Vocês percebem que a gente está levando um negócio muito... Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Gente, o negócio é mais sério. E eu quero que vocês levem essa seriedade para a sua vida. Porque deixa eu falar para vocês. Dá muito trabalho para mim fazer o que eu estou fazendo aqui. Pregar um negócio puro, limpo, que não dá ibope. Não é um negócio que vai dar muitos likes lá na rede social. Não estou preocupado com isso. Está gravando aí porque é um meio de evangelizar. Mas a gente não está preocupado com likes, com quem assistiu, quantos que assistiu, quanto... Não está preocupado com isso não. Mas isso aqui que eu estou fazendo dá trabalho, porque é uma guerra. Tem uma semana que eu estou estudando o texto que eu estou querendo pregar para vocês. E eu anotei um monte de coisa ali no tablet. E o tablet deu pau. Voltou? Deus seja louvado. Olha só, rapaz. Agora é porque eu não estou enxergando direito no meu celular. Eu tenho ele também no meu celular, mas não estou conseguindo enxergar.
Então, Deus, na hora certa, Deus age, né? Então, a coisa é séria. Muito séria. E eu acho que a gente precisa pôr o pé no freio da nossa vida e começar a levar um negócio mais sério. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem quer ir morar no céu aqui? Quem quer ir para o céu? Eu vou pedir de novo. Eu estou olhando todo mundo. Tem crente que não levantou a mão, quer ir para o céu? Eu não estou entendendo. Vamos lá de novo. Vamos de novo, dar uma chance para vocês. Quem quer ir morar no céu com Jesus? Ah, tá. Então, Gênesis 1, 22 diz: então Deus os abençoou e declarou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e também as aves se multipliquem na terra. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é um tratado de um contrato social. O que acontece? Todo tratado ele tem seus termos. E Deus trabalha com justiça, amor e misericórdia. E o amor que Deus apresenta não é esse amor apresentado aí fora. Que o amor apresentado aí fora é promiscuidade. É um amor sem compromisso, sem contrato. Ninguém é de ninguém. Certo? Então, nós vamos ver que amar é sacrificar. Diga comigo, amor é sacrifício. Amor não é sentimento, viu, irmãos? Sentimento faz parte, mas não é amor. Porque se eu amar pelo que eu sinto, eu não amo nem a mim mesmo. Porque tem hora que eu não gosto nem de mim. Tem hora que você não quer olhar no espelho para não ver crente. Sim ou não? Ou para não ver ninguém. Então, amar é atropelar o seu ego, a sua vontade. É passar por cima do seu ego. É passar por cima da sua vontade. Porque quando a gente fala de vontade, a gente fala de lado. E deixa eu te falar uma coisa. Em tudo existe o lado A, o lado B e a verdade. E se nós formos observar bem, eu estou errado, você está errado e só Deus está certo. Seja todo homem mentiroso, porém Deus é verdadeiro. Olha o que João 3,16 vai dizer. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que Deus fez, irmão? Sacrifício do próprio Filho. E foi sacrifício para ele também, entregar Filho unigênito. Presta atenção que o único que recebia o nome de filho era Jesus. O restante é tudo criatura. Até aqui. Mas vai acompanhando. Então, Deus prova o seu amor pelo sacrifício. E nós, se quisermos amar, não teremos condição de amar sem sacrificar. Não tem como. Não, você não vai conseguir amar ninguém se você não sacrificar seu ego,
sua vontade. E aí, pense numa coisa. Se discipulássemos o mundo para que vivesse como nós vivemos, como seria? Se disséssemos ao mundo, olha para mim. Porque se você olhar para mim, você vai conseguir chegar a Deus ou chegar a Jesus. Porque eu sou uma cópia de Cristo. Eu sou um cristão, que quer dizer um como Cristo. Alguém que segue o modelo dele. E aí a pergunta é: haveria justiça? Haveria respeito a dessas pessoas que te seguem? Haveria consideração? É por essa razão do que eu estou falando que o mundo critica tanto a hipocrisia da igreja. Porque dizem ser aqueles que seguem a Cristo, mas não vivem como cristão. E aí, a Bíblia afirma, em Tiago, capítulo 1, verso 22, sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. É por isso que tem muita gente frustrado com o evangelho, com as coisas de Deus, porque ele pensa que consegue mentir para si mesmo. E não tem como você mentir para você mesmo, porque a sua consciência, Deus colocou ela aí para ser o juiz, que vai dizer, você fez certo ou você fez errado. Se fez certo, vai dormir tranquilo. Se fez errado, talvez você nem consiga dormir. E é por isso que tem pessoas que estão vivendo à base de analgésico, de sedativos, porque estão tentando brincar com a sua consciência. Porque ele bem sabe, Deus sabe que está errado, que está fazendo errado, que está julgando errado, que está falando errado, que está apontando errado, que está errado. Mas tenta atropelar toda essa consciência que está falando. Pare com isso. Dentro disso que Tiago está falando, Paulo falou para Coríntios. Disse, olha, há tanto tempo que eu tenho ensinado vocês, há tanto tempo que é pregado o evangelho para vocês, já era para vocês estar ensinando outros. Agora eu tenho que voltar aqui e ensinar tudo de novo, o que vocês já sabem. Eu tenho que voltar aqui e parar e falar para vocês, pare de ter partido dentro da igreja. Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Para com isso. Por acaso é o Paulo que morri na cruz? Por acaso foi Pedro que morreu na cruz? Por acaso foi Apolo que morreu? Não! Igreja é o corpo de Cristo, queridos. Não tem partido. Não tem esse negócio, eu sou do grupo tal e eu não posso grupo tal, eu sou do grupo tal, não posso. Para com isso, você está dividindo. Você está fazendo a noiva de Cristo tropeçar, e a Bíblia diz, ai daqueles que faz alguém tropeçar. Eu sei que vai doer em muita gente, e dói em mim também, porque eu não sou o mais certo de vocês aqui não. Eu preciso melhorar muito. E quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim, os ouvidos mais próximos da minha boca é o meu.
E ainda tem a consciência que vai me dizer, você falou muito bem, só falta fazer o que você está falando. Se dentro da igreja, irmãos, nós temos conflitos, entramos em contradição entre a nossa pregação e a prática da nossa fé. Então entenda, não devemos nos apresentar como pessoas perfeitas ao mundo, porque nós não somos. Mas como pessoas que estão em processo de transformação. E aí Mateus 5:20 vai dizer, porque vos digo que se a vossa justiça, presta atenção, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a sua justiça não exceder o povo lá fora, irmão, esquece o céu. Irmão, será que é possível a gente analisar a igreja do Senhor e o mundo lá fora e dizer, não, isso me dói, eu não sei se não é possível que não dói em vocês. Quando você, vamos supor, você chega perto de alguém que é comerciante, que quando fala assim, que nem está tendo isso mais quase, né? E às vezes, hoje o pessoal usa mais o cartão. Quem vai saber disso é os bancos. Transferiu só de lugar os mal pagadores. Saiu da conversa, do contrato entre duas pessoas e passou para uma instituição. Mas o que eu já ouvi de gente dizer assim, se for crente, for na minha loja e pedir para vender a prazo, eu não vendo. Há um tempo atrás eu me lembro que eu cheguei para comprar um carro na loja e eu disse que era pastor. E o cara me vendeu sem precisar de apresentar olerites, né? Passou-se um tempo, não muito tempo, 10 anos depois, eu fui no mesmo lugar. No mesmo lugar. Para trocar o carro. E o cara falou, pastor, eu conheço o senhor, mas infelizmente nem o banco mais aprova se eu disser que o senhor é pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que isso? Porque nós não vivemos o que pregamos e os que ouvem a pregação não vivem o que ouviram. E Tiago está dizendo, não seja apenas ouvintes, seja praticante. Porque se você começar a praticar isso aqui, daqui a pouco você está ensinando. Você não está precisando ouvir de novo. Se está sendo pregado de novo, é porque você não aprendeu. É porque não aprendeu. Então Deus, Ele fez uma aliança com a humanidade. E a gente vai ver que a lei e os profetas, ele se resume em um mandamento. Vamos ver se a igreja sabe. Eu vou contar até 3 e vocês digam qual o mandamento que resume toda a lei e os profetas. 1, 2, 3 e... Eu não sei se meu ouvido está sujo, mas não ouvi nada. Diga comigo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as e ao teu como a ti. Então vocês já sabem. Vamos lá, eu vou dar mais uma chance. Faz de conta que nós não vamos ensaiar aqui, como não tinha acontecido.
Qual é o mandamento que resume a lei e os profetas? Lembra que o próximo está junto, tá? O próximo é o termômetro entre você e Deus. Pastor, mas eu ainda não consegui amar aquele irmão, então se esforce. Jesus está voltando e se você não amar, tu está num beco sem saída. Mas eu não consigo, mas não consegue mesmo não, irmão. A Bíblia vai dizer que você não consegue, mas vai dizer, coloca para nós aí, porque não está no meu script aqui. Gálatas 5:16. Olha o que diz, digo porém, andai nu e jamais satisfareis a concupiscência porque a carne milita contra o Espírito, com um E maiúsculo, é o Espírito Santo, né? E o Espírito contra e essa carne é a natureza caída, tá? Porque são opostos entre si, para que não façais, quer dizer, você façais o que porventura seja do vosso querer. Aí ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a... Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais que são? Prostituição, impureza, lascívia. Essas três, só um pouquinho, essas três faz parte da área sexual. Prostituição, todo mundo sabe que é ter relação sexual com várias pessoas. Impureza é todo tipo de sexo ilícito, incluindo com animais e por aí vai. Com tudo que se move, né? Como diz o povo aí fora. Lascívia, provocar o desejo no outro que você não vai satisfazer. Ou com palavras, ou com sensualidade no sentido de mostrar as suas partes íntimas para provocar o outro. Quem entendeu aí? Então você não precisa ficar preocupado do tipo de roupa que tem que usar. Você só tem que se preocupar na postura da roupa. Deus não deixa um modelo. Se é calça, se é saia, não. Claro que para os homens não pode saia, tá? Só para conferir aí. Senão vai que vocês pegam esse corte aí e falam, então pode, né? Claro que tem que saber aí dentro da cultura aí. Agora se você estiver lá na Arábia Saudita, né? Como é que é? Escócia, né? Escócia. Desculpa os irmãos lá da Arábia. Na Escócia, aí você pode usar a saia, tá, irmãos? Mas enquanto você não for para lá, não use. Quem entendeu, diga amém. Aí prossegue, vai. Idolatria, né? Todo tipo de coisa que fique no lugar de Deus. Até você mesmo pode ser o ídolo. Feitiçaria, que não é só o cara lá que faz o negócio na encruzilhada e tal, alguma coisa assim. Não, é oração contrária. Tudo que for contrário não será respondido por Deus, viu, irmão? Tá? Você que é crente batizado nas águas, ou um dia já foi até batizado no Espírito Santo, participa da ceia, mas ficou com raiva do seu irmão e está orando para que Deus dê um tombo nele naquela bicicleta velha que ele tem, que ele caia, quebra o pescoço, quebra a perna, no mínimo rale, né? Então essa é feitiçaria, viu? Essa oração sua aí, Deus não vai responder, mas tem um que vai responder. Pode ficar tranquilo que o Satanás vai responder para você. Entendeu? Ou não, né? Que aí talvez o outro está com o Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, aí não pega de jeito nenhum, irmão. Aí é perigoso o feitiço virar contra o feiticeiro, viu? Cuidado, quem vai cair é você. E aí vai, continua. Inimizade, precisa nem falar, né? Um que põe o outro contra o outro? Porfia, ciúmes, não dá para falar tudo, irmão. Iras, discórdia, dissensões, facções. Eu pensei que facções só tinha lá nas quebradas lá, né, mas nas igrejas também tem. Tem umas facções, irmão. Tem uns povo pesado aí.
inveja, bebedice, glutuna, até comer demais, irmão, olha. E coisas semelhantes a essas. Ainda tem mais. E coisas semelhantes a essa. Porque essa é uma lista, mas tem muita coisa, irmão. Muita coisa. Então, algumas pessoas acreditam que apenas a exposição dos 10 mandamentos nas escolas e órgãos públicos já poderia reformular o padrão ético das pessoas. Você sabe por quê? Porque em cada escola americana, em meados de 1960, havia os 10 mandamentos, além das orações que era praticada dentro das escolas. Aí foi feita uma pesquisa após um certo tempo, e entenderam que depois de removerem essas práticas, a sociedade lá piorou muito. E um ano depois que tirou os 10 mandamentos de dentro das escolas, tirou as orações, multiplicou o número aí de violência, de adolescentes grávidas, e aí por aí vai. Uma coisa puxa a outra, né? Um abismo chama outro abismo. Então, a gente poderia ter um avivamento nas nossas vidas só com os 10 mandamentos, só para você ver o tanto que ele é profundo. Tanto que é profundo. Davi disse uma certa vez em Salmos 11:33, ou 11:3, melhor dizendo, ele diz: se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Então, quando se destrói o fundamento, aí então nem o justo pode fazer nada. Então veja bem, entrando dentro dos 10 mandamentos, se não der tempo a gente vê o que a gente faz em outro dia, né? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aí vem Deuteronômio 6:4, Deus dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então deixa eu dizer, ouve, Igreja do Altíssimo do bairro de Lourdes, e todos que estão me ouvindo neste momento, o Senhor Deus de Israel, o nosso Deus, é o único Deus. E agora nós entendemos que o nosso pior inimigo já não é mais o humanismo ou o ateísmo. Mas estamos aí vivendo uma volta do politeísmo. O que é politeísmo? É a crença em vários deuses. E aí, no politeísmo, o pensamento livre do homem tem um prototipo, que é o poder de criar a si mesmo, ou de tornar-se o próprio Deus. Cada um tem sua religião, aí entra o relativismo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, e aí vai. E aí, nessa ideia, as pessoas não irão mais se adequar ao Deus que nos criou, a sua imagem, mas criarão um Deus, a própria imagem. Criarão-se o próprio código moral. Porque quando se fala em Deus, você está falando em código moral. E aí vira um panteão de deuses a se escolher. Aí João diz assim, ó: foge dos ídolos. Foge dos ídolos. Perceba, irmão, que um ídolo sempre diminui o que nós fomos feitos para ser. Por quê? Porque nós carregamos a imagem do Deus que nos criou. Quando eu crio um ídolo homem, um ídolo animal, um ídolo qualquer coisa, eu estou diminuindo o Criador. Porque o outro homem não cria ninguém. Um animal não cria ninguém, não tem poder de criar nada. Então ninguém, nem homem, nem animal, nem nada pode ser Deus, porque Deus é o único Criador. E aí Romanos capítulo 8, verso 29 vai dizer: porquanto aquele que antecipadamente conheceu,
também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, presta atenção nessa palavra, o primogênito entre muitos irmãos. Perceba, entenda que o Filho unigênito de Deus, que nós lemos lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois de ressurreto, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, depois disso, nós vamos ver aqui sendo apresentado ele, porque ele apresentou, né, o seu próprio sangue no propiciatório do céu, e ele introduziu-se como primogênito, quer dizer, primeiro de muitos. Então, Jesus era o único filho, mas após a cruz, Jesus é o primeiro, e após ele vem todos nós, aqueles que crê em Jesus. Você passa a ser filho de Deus, a categoria acima do que o que se ouviu para trás. Qual foi o camarada que chegou mais próximo da intimidade com Deus, de Deus dizer algo para ele assim que traria ele bem próximo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Abraão era o quê? Era o quê? Amigo de Deus. Mas Jesus vem, morre na cruz, nos salva e nos diz: você não é mais apenas alguém segundo meu coração, você não é mais apenas alguém amigo meu, mas você agora é meu irmão. Nos dá o direito de ser filho, como ele é filho. Quem está entendendo? Então, nós vamos ver que quem crê no Filho tem a vida eterna. E essa vida eterna, irmão, é sobre ter uma vida sem fim. Mas é uma vida com a qualidade da vida de Deus. A vida que Deus dá. É a vida que Deus dá. O nosso tempo não permite, eu não quero passar da hora. Tinha muita coisa para falar. Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e Deus fala até onde Ele quer. A gente tem um pensamento, Deus tem outro. Fique de pé. Feche seus olhos. Eu vou pedir para você fazer uma oração sincera aqui agora. O que é uma oração sincera? Uma oração sem cera. O que é a ideia de sem cera? Eram os vasos que quebrava, caía, despedaçava, eles pegavam, juntavam tudo, colava e passavam a cera em volta e passava o verniz. Só que quando exposto ao sol, aquilo ali derretia, aparecia todas as quebraduras daquele vaso. Então, seja sincero, não é para falar alto, só na mente. Faz uma oração de rasgar o coração para Deus aí agora, e faz uma coisa: pede a Deus para que você seja uma pessoa sincera. Se você tem sido, glória a Deus, continue se esforçando ou sendo. Mas se você vê que você está levando a vida meio mais ou menos, fala com Deus aí: Senhor, diga assim: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ser assim. Eu quero levar uma vida correta. Eu quero viver para o Senhor, de verdade. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estou orando pela igreja. A igreja está orando neste momento somente no pensamento, só na mente. E eu sei que o Senhor está ouvindo cada pensamento aqui, cada oração. E, Pai,
Eu estou cansado de ver pessoas tentando esconder atrás de máscaras. Pessoas que talvez, Senhor, tentam passar uma santidade que não existe, que não tem. Sendo que nós deveríamos reconhecer as nossas próprias falhas, erros, fraquezas e pequenez que temos. E se nós reconhecer as nossas falhas, em vez de acusar ou apontar o outro, nós vamos ajudar o outro a sair da situação. E se essa pessoa talvez nos rejeitar na mão que estamos tentando dar a ela, de ajudar, ainda assim, nós não devemos ser juiz, mas devemos interceder por essa pessoa, orar por ela, pedir que o Espírito Santo, que é o que convence a todos do pecado, da justiça e do juízo, faça isso. Que o Espírito Santo, possa realizar no coração de cada irmão, de cada irmã, o ajuste, o alinhamento necessário para que tanto eu como o meu irmão vá morar juntos no céu. Porque não existe dois céus, Pai. Imagina como é que seria na cabeça de alguém que tem indisponibilidade total com o próximo. Será que ele imagina que tem dois céus? Um para ele e o outro para o irmão? Não tem. Só tem um céu. E nesse céu todo mundo tem que obedecer o mesmo contrato social. A mesma lei do Senhor, o mesmo mandamento. Não dá, não tem como. Não tem como eu viver separado do meu irmão e achar que eu consigo entrar no mesmo céu. Ou eu, ou ele não vai, ou nós dois não vamos. Essa é a grande realidade. Então, Senhor, nos ajude a parar de tentar ser cristão pelos próprios méritos, porque ninguém aqui consegue. Não tem ninguém aqui que dá conta de cumprir o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, por si mesmo, por esforço próprio. Não tem ninguém. Todos nós que estamos aqui dependemos totalmente do Espírito Santo, que foi deixado por Jesus, dizendo que Ele vos guiará em tudo o que eu disse. Eu não consigo guiar essa igreja, Senhor. Eu não consigo guiar essa igreja com os meus próprios méritos. Não. Se há um povo aqui abençoado, se há um povo aqui dando frutos, se há um povo aqui fazendo tantas coisas lindas para o Senhor, não é mérito meu, não. Não. Porque eu também dependo totalmente do Espírito Santo para estar nesse lugar. Todos nós dependemos. Senhor, a cadeira de rei está ocupada. É o Senhor que está nela. A cabeça desse corpo não sou eu. Eu também sou um membro.
Eu sou uma ovelha tirado do meio das ovelhas para representar a Cristo. Viver conforme Cristo para que os outros, que também são ovelhas, olhem para mim, não no que eu apresento por mim mesmo, mas no que eu imito a Cristo. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só naquilo que eu estiver imitando a Cristo. Se eu sair fora de Cristo, ninguém aqui tem que me imitar. Ninguém tem que imitar alguém que saiu fora do padrão de Deus. Senhor, ajuda esses irmãos a entender que os termos do contrato social é a Bíblia. Que o Velho Testamento está para nós como exemplo. E que o Novo Testamento interpreta o Velho e conclui tudo. E consuma-se tudo em Cristo. Que todas as leis consuma-se em Cristo. Que todo o Evangelho, todo o Novo Testamento consuma-se em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Eu não tenho que seguir o exemplo de Abraão apenas por ele ser o Abraão. Mas eu tenho que seguir o que Abraão imitou a Cristo. Eu tenho que seguir o que qualquer outro personagem imitou a Cristo. E bem verdade é que quando lemos a história de todos os personagens bíblicos, todos eles tiveram acertos e tiveram falhas. Mas há um personagem, que é Jesus, que não teve um erro. Ele acertou em tudo. E por isso ele pode ser o nosso Salvador. E se eu quero imitar alguém perfeito, eu não tenho que olhar para nenhum dos personagens bíblicos a não ser Jesus. Então eu preciso olhar para Jesus. Para mim olhar para Jesus e entender o que Jesus fez, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler principalmente o Novo Testamento. Eu preciso ter aquelas palavras que estão escritas ali, decoradas na minha mente, no meu coração, guardadas. Eu tenho que ler várias vezes, tem que virar um hábito. Meu Deus, ensina esse povo, essa igreja, a ter o hábito, assim como escovam dentes, assim como come todo dia, assim como tem suas necessidades fisiológicas, deve ler a palavra todo dia. Ainda que já leu várias vezes, deve ler de novo. Para nunca se esquecer que nós precisamos imitar a Cristo. Ah, meu Deus, eu e essa igreja desconhecemos o poder que podemos ter de transformação, de cura, de mudança nessa sociedade, quando nós nos aplicamos à tua palavra, vivemos a tua palavra. Muita gente aqui não precisa abrir a boca para pregar, só das pessoas observar o testemunho dele no trabalho, o testemunho dele na faculdade, o testemunho dele ou dela no colégio, onde quer que for, em casa. Senhor, a tua palavra chega a dizer que a mulher que tem marido que não é crente ganha um marido só pelo testemunho, não precisa nem abrir a boca. Só por ela ser uma mulher de Deus e cumprir o seu papel como mulher na sua casa, ela ganha um marido. Ah,
Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Eu não quero viver de aparência, Senhor. Eu não quero. Eu não quero estar aqui para ter aplausos. Não. O Senhor conhece o meu coração. Eu quero fazer o certo, eu quero fazer a coisa certa. E eu quero que essa igreja faça a coisa certa. Eu quero que esses irmãos façam a coisa certa. Não para virar mérito para mim, não. Não para alguém dizer, não, é a igreja que segue a palavra. Não. É para a glória do Senhor. Deus, é tudo para a glória do Senhor. Porque quando alguém tenta roubar a sua glória, essa pessoa é fulminada. Ela morre. Morre espiritualmente. Morre na visão do céu. Morre em tudo. Nos ajuda, Senhor. Ser conosco. Porque se o Senhor for conosco, isso será o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Amém. Amém, irmãos? Me ajude a ajudar. Melhore. Melhore, irmão. Irmã, melhore. Larga tudo para trás. Finalize as suas queixas. Finalize a sua raiva, o seu rancor, o seu ódio. Dá um fim nisso. Eu sei que terminar a mensagem aqui, você não vai conseguir abraçar quem você não gostava e tal. Mas começa a orar em cima disso. Senhor, me ajuda a amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar. Quem entendeu, diga amém. Amar é você se esforçar para conviver bem. Não precisa andar junto. Não precisa, agora nós vamos ter que ser amiguinho, andar junto. Não é isso não. Só de você não falar mal do outro, só de você deixar a vida do outro. Irmão, está tão difícil cuidar da nossa vida, você quer cuidar da vida do outro. Onde é que você está com a sua cabeça? Eu ia ler ali, tem uns versículos ali, que diz que quem entra numa questão alheia é como se pegasse um cachorro pelo rabo. Você já pegou o cachorro pelo rabo? Pode ser o seu cachorro, ele te morde. Então, você não sair mordido por aí, cuidado. Tem um livro que eu estou lendo, e se vocês quiserem ler, vai dar muito certo para vocês também, vai ajudar muito vocês, que se chama A Guerra de Todas as Nações, vencendo o espírito de Amaleque. O espírito de Amaleque é o espírito da mágoa e do ressentimento. Tem muita gente magoado, ressentido, e isso está fluindo na fala, no jeito de se relacionar com as pessoas, num monte de coisa. Tudo por causa de feridas e de mágoas e de ressentimento. Você precisa se curar dessas coisas. Porque o céu está se abrindo, Jesus está voltando, e a gente precisa entrar lá. E eu quero ver vocês todos lá. Quem quer ir? Vamos para lá. Então vamos entrar no eixo. Vamos organizar a nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu estou falando isso com todo o amor do meu coração, viu? Não é, o pastor tirou o dia para poder bater. Não, irmão. Não é bater, não. É pedir você para melhorar. É para você mesmo. É bom para você mesmo. Não é só para mim, é bom para nós. É bom para todos. Amém?